Hoje é o devocional 18 de 100 e eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história de restauração de casamentos, como que Deus me curou, me restaurou e restaurou meu casamento. A glória da segunda casa, né, é maior do que a primeira. Hoje eu vivo um casamento abençoado, honrado, porque hoje eu aprendi a cumprir os princípios bíblicos que antes, por causa das feridas emocionais, por causa do ódio, do rancor, da raiva, do ressentimento que tinha no meu coração, por mais que eu quisesse, que eu me esforçasse em cumprir os princípios bíblicos, eu não conseguia. Então, vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor fale ao nosso coração? Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Deus, por este momento, por cada pessoa, Deus, que esse vídeo, que esta live terá acesso, Senhor. Pai, que essa palavra seja como uma flecha que acerta ao alvo e que matrimônios sejam restaurados, que casamentos sejam restaurados, que os corações dessas mulheres sejam curadas, que os corações desses homens sejam curados, Pai. Que o posicionamento, que o reposicionamento seja acontecido, Pai. Em nome de Jesus, amém. Olha só, deveres conjugais. Efésios 5, 22, diz assim, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Sujeitar ao Senhor não é o Senhor que tem que fazer a tua vontade. É você que tem que fazer a vontade dele. Nós, mulheres, temos uma resistência que foi plantada na nossa vida, no nosso coração, pelo movimento feminista. E talvez muito antes do movimento feminista, pelas mulheres que tiveram que dividir as tarefas com o marido, que tiveram que ir para a guerra, para a luta, para o trabalho braçal, junto com o marido, e que foi delegando o cuidado dos filhos para outros irmãos, que nem tinha maturidade emocional para cuidar nem deles mesmos, já tiveram que cuidar de outros irmãos. E assim foi mudando este princípio. O princípio foi se mudando. E foi se instalando inconscientemente dentro do meio cristão, mulheres Jezabel e homens Acabe. Eu sei que quando fala em mulher Jezabel, você já... Deus me livre, eu não sou Jezabel. Só que a Jezabel, não é pelo o fato dela ser uma bruxa, não é isso. Não é o fato dela ser uma feiticeira, uma sacerdotisa, sei lá que ela era na área espiritual. Era no que ela era como esposa. Ela era esposa do rei de Israel, do homem que era de Deus, mas ela mandava nele. Ela mandava ele destruir os profetas e o Acabe fazia nada, né? O Acabe era passivo. Então as mulheres que são Jezabéis, vai ter homens passivos dentro de casa. Lembra de um videozinho que eu já soltei por aí, né? Nós, mulheres, tornamos os nossos homens banana, passivos, quando nós fazemos por ele o que ele tem que fazer. Quando nós começamos a resolver tudo, tomar todas as decisões. Até no restaurante, garçom, vem cá. É você que chama o garçom, não é o marido. Você começa a assumir, pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho você começa a assumir o papel dele. E aí ele vai se tornando passivo. E o homem não é o que reclama. Quem reclama é a mulher. O homem é o que se cala. O homem foge do conflito. O homem vai se calando. Ele vai se distanciando. E quando você percebe, ele já te trocou por outra. E aí você fica pé da vida porque, nossa, mas eu sou uma mulher de valor. Eu sou uma mulher honrada, trabalhadora, honesta. E ele me trocou por uma qualquer. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria paz. Talvez aquela que você julga, que já está errado em julgar, né? Mas aquela que você julga como uma qualquer é a que traz paz para o coração dele. A paz que você não trazia. Eu preciso te falar a verdade. Para restaurar o teu casamento, você precisa estar no seu lugar. O seu lugar posicionada como mulher, como esposa, como feminina, é o que vai restaurar o teu casamento. Como submissa,
Quem tem que ser submissa é você, não é o seu marido. Olha só, vós mulheres, é princípio. Deus não negocia princípio para te agradar. Lembra? Deus não tem que fazer a nossa vontade. Somos nós que estamos sujeitos à vontade de Deus. E por isso nós temos que estar sujeitas à vontade do nosso esposo. Num casamento saudável. Óbvio que você não vai negociar princípios. Se o seu relacionamento não é saudável e o seu marido requer de você algo que fere os princípios, então você precisa aprender a se posicionar. Colocar o seu limite. E só uma mulher curada consegue colocar os limites claros. Por quê? Porque ela não tem medo de perder. Ela não tem medo de ficar sozinha. Ela não tem medo de passar fome. Porque ela sabe quem é o provedor dela. Deus é nossa fonte e é o nosso provedor. Então vamos continuar aqui, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Você é uma mulher de Deus que você acha que você se submete ao Senhor? Então você precisa se submeter ao seu marido. E esse princípio cura relacionamentos. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Então Cristo salva a igreja, salva o corpo. Quando você honra o seu marido como cabeça, salva o teu corpo. Salva o corpo do teu casamento. Salva o teu casamento. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Olha só, Paulo precisou desenhar aqui. Por quê? Porque sabia que as mulheres não iam entender, né? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando você quer comprar aquele carro e o marido fala, amor, agora não é o momento. Não, mas eu quero, você não faz nada que eu tenho, vou lá, vou financiar. Tem mulher que faz isso, meu marido vende carro, gente. Tem mulher que, por ela trabalhar, que não tem nada errado da mulher trabalhar, tá? Desde que ela honre a tua casa e o teu marido. Ah, eu tenho condição, então eu vou lá e vou comprar. Ela vai e compra. Só que ela compra debaixo de uma desonra. Tá errado. Deus não tem problema nenhum em te abençoar. Deus não tem problema nenhum em colocar uma coroa na tua cabeça. Desde que você não ame mais a coroa do que ele, né? Saul amou mais a coroa do que a Deus. Por isso ele perdeu a coroa. Davi amou mais a Deus do que a coroa. Por isso Deus entregou a coroa para ele, entregou riquezas, entregou honra. Deus não tem problema nenhum em te abençoar. Desde que o teu coração esteja no lugar correto. Continuamos aqui, né? Porque não é só obrigações para a mulher. Tem as obrigações para o homem, mas eu vou deixar as obrigações do homem para amanhã. A partir do 25 fala, vós maridos amai as vossas esposas. Hoje eu vou falar especificamente das mulheres. Mulher, você desonra o teu marido quando você reclama do que ele não faz. Você desonra o seu marido quando você reclama dele, ou reclama do que ele faz. Até o que ele faz, você reclama que ele não faz do seu jeito, que ele não faz bem feito. Você desonra o seu marido quando você reclama dele para suas amigas. Quando você reclama dele para seus amigos, que é pior ainda, né? Eu era dessas, eu tinha amigos homens, eu reclamava do meu marido para amigos, que é pior ainda. Você desonra o seu marido quando você compara ele com o marido das amigas. Quando você compara ele com aquele marido perfeito da rede social, com o marido romântico. Nossa, o marido romântico da rede social, que ele fez um vídeo com esse objetivo, de passar uma imagem de romantismo que às vezes ele nem é na realidade. E aí você fala, olha só, tá vendo, marido? Você não é igual aquele fulano lá. Olha, aquele fulano lá faz café da manhã pra mulher todos os dias. Aquele fulano lá traz flores pra mulher. E às vezes ele tá trazendo flores pra ela, tentando reparar um erro.
tentando reparar uma traição que ele cometeu ontem. E você nem sabe. Quando você compara o seu marido com os outros homens, você tira dele o lugar de autoridade dele. O nosso lugar de autoridade, de integridade, é nós sermos nós mesmos. Quando você compara seu marido com outros, é uma comparação injusta, porque geralmente você compara o defeito dele com o melhor do outro. Já está injusto. Se vai fazer uma comparação, no mínimo tem que ser uma comparação justa. Peraí, vou pegar o melhor do meu marido e vou comparar com o melhor da outra. E ainda que fosse assim, estaria errado. Nós não temos que comparar nosso marido com ninguém. Quando eu comparo meu marido com o marido da vizinha, eu vou olhar o meu marido com outros olhos. Eu vou diminuir o meu marido. Eu vou enfraquecer o meu marido. Quando eu faço tudo pelo meu marido, eu estou enfraquecendo o meu marido. Eu estou achando que ele é um inútil. Inconscientemente, é essa mensagem que eu estou dizendo para ele. Que ele é um inútil. Por exemplo, quando você escolhe as roupas que ele tem que sair com você, quando você compra as cuecas para ele, você está dizendo que ele não sabe se arrumar. Inconscientemente, você está dizendo que ele não sabe escolher uma cueca para ele. Mas eu vou te falar, se ele te largar, rapidinho ele vai saber ir no restaurante sozinho. Ele vai saber se arrumar sozinho. Ele vai saber comprar os sapatos e as roupas dele sozinho. Então, sai do papel de mãe. Quando você está no papel de mãe do marido, você está enfraquecendo o meu marido, o seu marido, sem perceber, sem saber. Você acha que você está ajudando, que você está facilitando a vida dele. Por que eu estou falando isso? Porque eu era essa pessoa, gente. Eu achava que, como meu marido trabalha o dia inteiro, então eu vou facilitar a vida dele, né? Escolhendo as roupas dele, escolhendo o sapato, escolhendo o perfume, comprando tudo. Quando ele se separou de mim, a primeira coisa que ele fez foi uma compra de roupas. Eu acho que ele não estava muito feliz com as minhas escolhas, né? Enquanto eu estava com ele, estava tudo bem. Mas depois, ele escolheu as próprias roupas. E eram roupas boas, roupas bonitas. Eu falei, olha, ele sabe escolher, né? Lógico que ele sabe. É você que trata ele como criança. Quando você quer... Isso aconteceu aqui, gente, este ano. Começo do ano, né? Meu marido... Aconteceu um negócio lá na loja, abriu outra loja e tal, e aí dividiu os clientes, e aí ele trabalha com comissão, então ele começou a ganhar menos. E aí, a Salvador aqui, né, já quis entrar em ação. Não, peraí, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para poder complementar a renda. Meu marido não tá dando conta, então eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a trabalhar. Fora, né? Para gerar renda, gerar dinheiro. E aí o Senhor falou comigo: não é assim que você vai ajudar o seu marido. Você ajuda o seu marido quando você incentiva ele. Quando você fala, meu amor, você consegue. E a provisão não vem de ti, não vem do cliente, não vem porque abriu uma outra loja e agora você está com problema. Não, a nossa provisão vem de Deus, vem dele. E ele vai continuar dando provisão, sustento para nossa casa. Se nós tivermos que reduzir as despesas da nossa casa, nós vamos reduzir. Nós sentamos, nós conversamos, tivemos um alinhamento. Se precisar nós retirarmos dinheiro de investimento, nós vamos retirar por esse momento. Sabemos que é passageiro. Eu saí do papel de fazer a parte dele e continuei incentivando ele. Você vai conseguir. A nossa provisão vem do Senhor. Vamos orar. Comecei a orar junto com ele. Comecei a mandar mensagens de fé para ele todos os dias. Meu amor, a nossa provisão vem do Senhor. Não desanime, você consegue. Você vai conseguir, não saia do foco. Você é o provedor da nossa casa.
E vai continuar sendo. Deus vai continuar sendo o provedor através de você. Você é canal de bênção aqui na nossa casa. Então você honra o seu marido quando você incentiva. Uma mulher que tem filhos, principalmente filhos pequenos, você honra o teu marido quando você cuida dos teus filhos. Quando você cuida da tua casa. Quando o seu marido chega em casa e ele tem um lugar de paz. Quando o teu marido chega em casa, as crianças estão todas limpinhas e cheirosas, esperando o papai. Quando você fala bem do seu marido para os seus filhos. Quando você não faz alienação parental, né? Tem gente que acha que alienação parental é só quando tá separada. Não, às vezes, mulheres casadas fazem alienação parental, fica falando mal do marido pros filhos. Tá vendo seu pai? Seu pai não presta. Seu pai não vale nada. Seu pai não vale o feijão que come. Seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo. Você está plantando na cabeça da criança uma inimizade contra o pai. E uma inimizade contra o masculino. Por isso que tem meninas que já crescem com raiva de homem. E às vezes se tornam lésbicas. Ou meninas que crescem com raiva de homem e acabam atraindo um homem igualzinho o pai. Que aí acontece a repetição de padrão. Todo esse conhecimento, gente, é necessário para nós sermos as quebradoras de ciclo. Deus está chamando uma geração, Deus está levantando uma geração de mulheres restauradas, restauradoras geracionais. São mulheres que vão ser restauradas e que vão restaurar suas gerações. Mulheres que vão instalar um novo modelo de casamento. É novo, porém antigo. Por isso que chama restauração. Vai restaurar o modelo antigo. Se eu quebrar essa caneca e eu levar ela num restaurador e falar que eu quero que restaure igualzinha está. Restauração é você restaurar igualzinho está. Não vai colocar um aço dourado, colocar nada aqui. Vai ficar igualzinha, porque isso é restauração. Deus está chamando mulheres que estão dispostas a quebrar o ciclo e serem fontes de amor, de paz para os seus casamentos e para os seus filhos. O modelo que Paulo ensinou para Timóteo: homens, marido de uma mulher só; mulheres, esposa de um homem só; virgens que se guardam para o casamento. Hoje em dia, falar de virgindade, gente, parece que é brincadeira, né? Cadê? Tá tão raro, é mais raro que o ouro de Ofir. Pois é. Até mesmo dentro do meio cristão. Por quê? Porque nós não passamos os valores para os nossos filhos. Eu sou muito grata a Deus, porque eu não fui a pessoa que fiquei martelando na cabeça dos meus filhos que eles tinham que casar virgem. Mas eu ensinei os princípios bíblicos. E os meus filhos escolheram se guardar para o dia do casamento. A minha filha mais velha tem 19 anos, nunca namorou, nunca beijou. E ela falou que ela vai beijar somente no altar. É uma escolha dela. Eu não obriguei. Foi o princípio da palavra instalado no coração. O princípio é inquebrável. A mulher que honra o seu marido ativará nele o macho alfa que morrerá por ela. Caso isso já não aconteça. Por quê? Por que eu estou aqui ensinando o básico, o óbvio? Porque o Brasil já é, se eu não me engano, o segundo maior país em divórcios, inclusive no meio cristão. Então o óbvio tem que ser dito. Os princípios precisam ser restaurados. O princípio, ele é inegociável. O princípio, ele não vai se quebrar, se amoldar a nós. Não, somos nós que temos que nos amoldar aos princípios. Se o meu marido falar não para mim,
Eu não vou espernear, eu não vou chorar, eu não vou rebater tentando transformar o não em sim. Eu vou aceitar. Hoje, falar é fácil, né? Hoje é mais fácil fazer, mas nem sempre foi assim. Quando o meu marido falava não pra mim, a casa caía. Por quê? Porque eu fui uma criança mimada. E eu não fui ensinado que o não é protetivo, que o não também é amor, que o limite também é amor. Então eu associava não com rejeição. Então o não é rejeição. O não é organização. Muitas das vezes o não é administração. Quando eu falo não para os meus filhos, eu não vou comprar isso agora, é administração. Mas você tem condição, eles falam. Eu falei, eu sei, mas por isso mesmo que eu tenho que administrar. Eu não posso ser desperdiçadora. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Então é princípio, é organização. Agora me fala aí. Comenta aqui embaixo. Como é que você lida com os não do seu marido? Como é que você lida com as vontades dele? Dentro de um casamento, um tem que priorizar a vontade do outro. Se eu falo pro meu marido que eu não gosto que ele faz tal coisa, ele não pode fazer essa tal coisa. Se o seu marido fala que ele não gosta que você faz tal coisa, por exemplo, meu marido falou pra mim que não era pra eu receber ninguém, nenhum homem, sem que ele estivesse aqui na minha casa ou as crianças, ainda que fosse prestador de serviço. Então, eu honro a vontade do meu marido. Até porque eu entendo que isso é protetivo. Meu marido está me protegendo. Porque um homem e uma mulher sozinhos numa casa, a gente não sabe a intenção do outro homem, ainda que seja prestador de serviço. Então, eu sempre marco os prestadores de serviço que vêm aqui na minha casa quando os meus filhos estão juntos. Porque durante a semana meu marido não tá, porque ele está trabalhando, então meus filhos vão estar. E a gente se livra até mesmo de conversinhas, né, gente? Porque a mulher recebe um homem sozinho em casa, já começa os vizinhos a falar, né? Então a gente se livra até de conversinha. Não que eu esteja preocupado com o que o vizinho vai falar, mas é prudência. A Bíblia fala também para em tudo nós sermos irrepreensíveis. Então a gente tem que procurar, sim, ter um caráter aprovado. Então, mulheres, você terá um novo homem na tua casa, um outro homem na tua casa, quando você ativar o princípio da honra. Quando ele chegar atrasado, ao invés de você gritar com ele, brigar, onde que você estava até essa hora? Já estava com outra? Não, mude a fala. Meu amor, foi difícil o dia hoje, né? Trabalhou pra caramba, né? Aconteceu mais alguma coisa, amor? Você chegou tarde, já estava preocupada. Obrigada, amor, pelo sacrifício que você faz pela nossa casa. Homens, lá fora, eles não têm carinho. Lá fora, eles não têm amor. Eles não têm mãozinha nas costas. Lá fora é guerra. Lá fora é exigência. Lá fora eles são cobrados, são exigidos. Dentro de casa é o lugar que ele tem que ser honrado. Quanto mais o seu marido é honrado, mais você vai aumentar a testosterona dele. Mais você vai aumentar o macho alfa. Você vai ativar o instinto de herói nele. Me fala aqui. Faz o que eu tô te falando e depois você volta aqui e me fala se o seu marido não mudou. Começa a reconhecer o que ele faz por você. Começa a reconhecer o que ele faz por tua casa. Mulheres cristãs que não têm maridos cristãos, honra o teu marido. Uma mulher santa santifica a tua casa. Honra o teu marido. Se ele bebe, compra a cerveja para ele tomar na tua casa. Que ele não vai beber lá. Ah, mas tá errado, eu vou comprar bebida dentro da minha casa? Ai, eu não bebo, eu não posso comprar bebida. Pode, porque é pro seu marido. Você vai estar honrando ele. Eu já fiz isso. O meu marido, quando ele bebia, comprava cerveja pra ele. Nós fazíamos churrasco aqui na nossa casa, a gente dançava. E ele ficava em casa.
Ficava feliz em casa. E depois nós íamos ainda ter uma noite maravilhosa. Vocês estão entendendo, né? Eu honrava o meu marido. Eu não ficava focada nos erros dele. Eu deixava o Senhor transformar o coração dele. Porque é o Espírito Santo que transforma, não sou eu. E até Deus foi tirando a bebida, instalando os princípios. Hoje nós não bebemos mais. Nem ele não bebe mais. Mas por quê? Deus foi curando. E Deus vai usar você para curar o seu esposo. Mas não é você falando, não pode beber, seu ímpio, seu incrédulo. Não é assim que ele vai mudar. Se você der a bebida para ele, honrar ele, fazer a melhor comida para ele no final de semana que ele está em casa, ele vai escolher estar em casa. Porque nós queremos estar, emocional isso, e é do nosso cérebro. Nós queremos estar onde nós somos bem tratados. Se você trata bem teu marido, ele não vai querer estar em outro lugar. Disso eu tenho absoluta certeza. Beijos, meus amores, e até amanhã. Se Deus quiser, né? Com mais um devocional. Beijos.